3 e versículo de número 8, o 9, o 10 e o 11. É um texto bastante conhecido, mas eu creio que é aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração, e algumas dizem a variação, do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Amém, irmãos? Amém. Pode tomar o teu assento. Nós louvamos a Deus, porque quando nós abrimos o livro do Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer o livro das origens, ou o livro dos princípios. Então tudo que o ser humano relatou, ele está no livro do Gênesis, e a Bíblia vai ganhando essa exposição até chegar no Apocalipse. Mas a ideia é que a palavra Gênesis é a origem, o princípio de tudo, aonde, segundo os estudiosos da Bíblia, Moisés ele relata aquilo que ele recebe de Deus, e ele começa a colocar, no Pentateuco, que são os 5 livros do judeu, o livro da lei, e Moisés escreve ali para nós a origem, o projeto de Deus para toda a humanidade. É bem verdade que, por mais que você lê o livro do Gênesis, sendo o primeiro livro da Bíblia, você vai ver o plano de Deus no início para toda a humanidade. Então é por isso que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, do início ao fim, ela aponta para Jesus, ela fala de Jesus, e também já mostra o plano de salvação de Deus ao homem. Então quando nós olhamos o capítulo número 3, nós vemos que o homem recebe de Deus a incumbência ou a responsabilidade de, uma vez colocado no jardim, ele começa a organizar as coisas, e pensa num homem que era inteligente. Deus deu uma capacidade para Adão, e Adão começa a colocar um nome em todas as coisas. Todo ser vivente que ele via, ele dá um nome nas árvores, enfim. A Bíblia diz que chega um momento que Deus olha para o homem e vê que o homem está só, porque de todos os animais que foram criados, o homem tinha a necessidade de um relacionamento. Deus então cria a mulher para que o homem se realizasse no sentido físico e também no sentido comportamental. Por quê? Porque o homem necessita de relacionar-se com outras pessoas. E Adão recebe um presente de Deus, e agora já não são mais 2. Aliás, não são mais 1, agora são 2. Criando assim uma unidade. O interessante disso é que Deus é aquele também que tem e quer um relacionamento com o homem. A Bíblia diz que Deus coloca o homem no jardim. E quando nós olhamos no texto, Deus tinha um momento, a hora, que Deus vinha relacionar com o homem. Deus vinha conversar com o homem. Porque o propósito de Deus na criação do homem era que o homem vivesse uma plena comunhão com Ele, desfrutando da presença dEle. E quando nós olhamos o capítulo 3,
dar-se início a um rompimento daquilo que Deus planejou para o homem. Mas o interessante, mesmo assim, é que Deus, ele tinha e quer sempre ter relacionamento com o homem. Você que veio aqui nesta noite, você não veio apenas para um culto ou no endereço de uma igreja. No sentido espiritual, Deus te trouxe aqui e me trouxe também, porque Ele tem o desejo de relacionar-se comigo e com você, através do Espírito Santo de Deus, que está aqui no nosso meio, e também pelo poder da sua palavra. Note bem, que Deus vinha, e o texto em apreço nota que Deus, a voz de Deus vinha em um determinado momento do dia, e a voz de Deus ecoava no jardim. Era como se Adão, quem sabe, contava os minutos, as horas e até os segundos, porque quem não queria ter um relacionamento próximo, íntimo com Deus? E esse é o propósito de Deus, e era o propósito de Deus com Abraão e também com Eva. O texto vai dizer que Deus vinha no momento, a voz de Deus não mudava, Deus tinha o propósito de falar com o homem. E eu quero aproveitar e dizer que Deus nos trouxe aqui, porque Ele quer falar conosco nesta noite. Quantos creem que Deus quer falar com você nesta noite? Então sinta-se um privilegiado e um bem-aventurado, que no meio de 7 bilhões de habitantes, você encontrou um lugar aonde nós pregamos o nome do Senhor, e Deus também fala com o seu povo, e você também pode falar com Deus. A voz de Deus para Adão sempre foi agradável. A voz de Deus para Adão sempre foi algo que mantinha esse contato com Deus. Mas no capítulo 3, você vai ver que chega um dia que Adão, ele desobedece uma ordenança de Deus. Quando ele desobedece a ordenança de Deus, a Bíblia diz que Deus disse: não coma da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer do fruto que é proibido, você certamente morrerá. O texto vai dizer que a serpente engana a Eva. Eva come do fruto, e uma vez que come do fruto, passa ao homem, o homem também come do fruto. E quando eles comem do fruto proibido, a Bíblia diz que abriram-se os olhos deles. E quando se abriram os olhos, eles perceberam que estavam nus. E quando perceberam que estavam nus, se esconderam de Deus. Procuraram tampar a sua nudez com algumas folhas, mas estavam se escondendo do Senhor. Chegou o dia e chegou a hora que Deus então vem, e a voz do Senhor ecoa no jardim. E quando Deus chama Adão: Adão, Adão, aonde você está? A Bíblia diz que Adão, diante da voz do Senhor, ele disse: Senhor, eu me escondi, porque percebi que estava nu. Note, meus irmãos, que por mais que Adão tinha errado, por mais que Adão tivesse pecado juntamente com Eva, Deus nunca deixa de falar. A voz de Deus continua a falar no meio do seu povo. Tem alguém que diz aí: pastor, não pode mais pegar contra o pecado. Adão tinha pecado, mas a voz de Deus ecoou no jardim.
A palavra do Senhor e a voz de Deus, independente se o homem peca ou não, ela continua sendo imutável. Deus vela na sua palavra, e Deus nos trouxe aqui para dizer que independente da minha situação diante dele ou não, a palavra do Senhor continuará a ser pregada e ecoada nos corações. Amém, Jesus. Vivemos uma época em que diz: não fala isso, porque você vai perder. Não fala isso, porque você vai perder o obreiro, você vai perder a família. Esconde, passa um pano por cima, porque você não pode perder. Quando eu olho para o texto, Deus mesmo, Adão em pecado, escondido porque estava nu, Deus velou na sua palavra e diz: Adão, aonde você está? Porque eu te quero na minha presença. Amém. O pecado, por mais que ele queira afastar o homem de Deus, Deus continua tendo poder na sua palavra. E porque tem a palavra de Deus, é porque é pela palavra do Senhor que o homem se arrependa dos seus pecados e volte-se para Deus. É por isso que a igreja do Senhor, eu e você que aqui estamos sendo abastecidos nesta noite, para chegar amanhã na segunda-feira e dizer para o mundo que está em pecado, dizendo: ainda há esperança, porque a palavra de Deus é anunciada no meio do seu povo. Aleluia! Então esse negócio que a gente ouve por aí, não fala não, que isso é antibíblico. Remédio para pecado ainda continua sendo a palavra de Deus. Porque o crente que é tocado pela palavra de Deus, aleluia, essa palavra, ela é remédio, essa palavra é refrigério, essa palavra é bálsamo, essa palavra restaura, essa palavra limpa, essa palavra purifica e restaura. Por isso que a igreja que quer morar no céu, ela precisa pregar a palavra do Senhor. Mas o interessante é que Adão se escondeu. E a gente faz a pergunta para o texto dizendo: por que Adão se escondeu? Adão se escondeu porque viu que, independente do seu erro, Deus ainda veio falar com ele. Quando eu olho para essa verdade, eu vejo que a voz de Deus não mudou. O que mudou, pastor? O que mudou foi o posicionamento de Adão. Aleluia! Quando o homem se posiciona fora dos parâmetros que Deus quer, é o homem que se esconde. Ele sai da posição que Deus queria que ele estivesse. E por causa do erro, por causa daquilo que quebrou o elo, quebrou o princípio com Deus, da palavra de Deus, automaticamente a gente se esconde, muda o nosso posicionamento, porque uma coisa que quebra o elo com Deus é o pecado, e é mais fácil o homem se esconder de Deus do que buscar a presença de Deus. Mas a palavra de Deus e a voz de Deus ainda ecoou no jardim. Por mais que o homem tivesse errado, Deus ainda vela na sua palavra. Sabe o que eu quero dizer? Que por mais que eu e você estivemos com erros, falhas e fracassos, Deus está aqui nesta noite dizendo que nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é porque você pecou, irmão, não é porque eu errei, nós erramos, nós pecamos. O diabo quer que você se esconda, o diabo quer que você afugente, o diabo quer que você abandone a igreja, o diabo quer que você abandone a família. Mas Deus está dizendo: eu te trouxe aqui nesta noite para dizer que a palavra de Deus te restaura nesta noite. Aí a Bíblia diz que antes a palavra de Deus, ou a voz de Deus, era agradável para Adão. Estava tudo certo.
estava tudo tranquilo. Deus não muda nunca, e a palavra de Deus também não muda. Por mais que os homens, com as suas invencionices, querem contestar, querem mudar a palavra, Deus não muda, a sua palavra não muda. O que muda é o homem se posicionar fora da presença de Deus. Aí quando o homem sai da presença de Deus, a palavra de Deus, que é a mesma, causa vergonha. Por que Adão se escondeu? Ele disse: eu me escondi, percebi que estava nu. Causou nele vergonha, porque ele se posicionou de uma forma inadequada. E eu louvo a Deus, porque a palavra do Senhor, ou a palavra de Deus, ela é poderosa, meus irmãos. Quantos creem no poder da palavra de Deus aqui? A palavra de Deus, ela é poderosa. Você pode ver que quando eu estou fora daquilo que Deus quer que eu esteja, é mais fácil eu abandonar, é mais fácil eu fugir, é mais fácil eu entregar o cargo, é mais fácil eu cutucar o irmão, é mais fácil eu dizer que o erro está no pastor, é mais fácil eu dizer que o erro está na Assembleia de Deus, é mais fácil eu dizer que o erro está no líder, é mais fácil eu dizer a culpa é de todo mundo, mas eu não olho para dentro de mim. Mas eu vejo aqui em Adão que a palavra de Deus continuou sendo pregada, e quando ele olha para si, ele diz: eu saí da posição que Deus queria que eu estivesse. A voz, a palavra de Deus nunca mudou e não vai mudar. O que muda é o homem sair da sua presença, e quando sai da presença do Senhor, ele passa vergonha, ele passa por maus bocados, ele sofre as aflições, ele passa dificuldades. Por quê? Porque está desprovido da cobertura espiritual que tem a palavra de Deus, que tem a presença de Deus, que tem o Espírito Santo. Aí o salmista, no Salmo 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, o Todo-Poderoso, sobre ele descansa. Ou seja, quem está habitando no esconderijo do Altíssimo, era como se Deus o cobrisse e ele estivesse lá guardado. Vem a luta, vem a dificuldade, vem o problema, nada incomoda ele, porque ele está guardado e protegido. Crente que não vive pela palavra de Deus é um crente desprotegido. É um crente que está correndo risco de vida no sentido espiritual, porque a palavra de Deus para nós é vida, irmãos. Aleluia. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Deus tem para nós o propósito de todos os cultos que nós nos reunimos, nós sermos alimentados pela palavra de Deus. E no decorrer do culto, Deus dá oportunidade para eu e você fazer um autoexame de nós mesmos e dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia, mas aqui estou na tua presença. Me limpa pela tua palavra, me purifica pela tua palavra, me restaura pela tua palavra, me dê força pela tua palavra. E a palavra de Deus é anunciada. Amém, Jesus. Glória a Deus. Adão se esconde, porque quem está fora se esconde. É por isso, irmão, que igreja, desde que eu conheço igreja, e igreja é assim mesmo. A igreja perfeita será a igreja que será arrebatada. Enquanto nós estamos aqui, se contente, irmão. Você é falho e eu sou falho também.
Tem pessoas que às vezes você não gosta, mas tem pessoas que também não gostam de você. A gente pensa que nós somos exclusivistas, nós somos melhores do que todo mundo. E às vezes, da mesma forma que você mede, você é medido. E isso foi Jesus que disse. Agora, por que tem igreja? A igreja se reúne no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque na igreja há a presença do Espírito Santo que habita no meio do seu povo, e a palavra de Deus é pregada, e a palavra vem para restaurar, vem para mudar, vem para colocar o homem no prumo, vem para colocar o homem no caminho certo. É por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Crente que não gosta da palavra de Deus precisa olhar os seus conceitos de fé, porque o crente ele tem que ser amante da palavra de Deus. O crente tem que viver pela palavra de Deus, porque quem está fora, Deus vai corrigir ele pela palavra aqui. Se ele for na China, Deus fala com ele lá na China. Se ele for para o Japão, Deus pega ele no Japão. Se ele for na sede, Deus pega ele na sede. Se ele se esconder no mar, Deus pega ele no mar. Se ele for no alto do monte, Deus pega ele no monte, porque a palavra é de Deus. E é ele que vela na sua palavra. O salmista já disse isso: aonde eu vou fugir da presença de Deus? É o Senhor que sabe me levantar e me assentar. E antes da palavra vir à boca, o Senhor já sabia. O Senhor me cerca por detrás e por diante, e vê se há algum em mim caminho mau. Aí ele diz: guia-me, Senhor, então pelo caminho. Qual é o caminho? A palavra de Deus conduz o homem ao caminho. Por isso que a Bíblia, ela converge em Jesus. Aí Jesus diz: tudo apontava para um caminho, tudo apontava para alguém, tudo apontava para o Messias. Aí Jesus, quando chega, ele diz: todas as profecias se cumprem em mim. Glória a Deus. Eu sou o caminho, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o que sou, eu sou Deus poderoso, eu sou o que livra o homem do pecado, eu sou aquele que pode dar vida e vida em abundância. Amém, Jesus. Eu sou a Glória porta, a Deus. eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tudo se cumpre em Jesus. Aleluia. É por isso que a nossa igreja prega Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia. Porque a minha fé não está na Assembleia de Deus. Eu pertenço a uma igreja, mas a minha fé não está na Assembleia de Deus. A minha fé não está no pastor presidente, no pastor do Brasil. Não, a minha fé continua em Jesus. Então, se você faz parte desta igreja, saiba que, como você, tem muita gente cheia de erro, de falha, de pecado, mas tem gente que está se esforçando, porque quer ir para o céu. E quando a igreja prega a palavra, Deus cuida de você e cuida dele também, e nos prepara para ir para o céu. Glória a Deus. Porque se fosse bom, você não precisava vir na igreja, nem eu. Por que a gente vem para a igreja? Porque nós precisamos de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos lapidando. Graças a Deus. Eu falei hoje para a Letícia: Deus me dá muito mais do que eu mereço. É verdade. Não precisava de nada disso, mas Ele é tão bom que me dá muito mais do que eu mereço. Se tem um homem nessa vida que é realizado, sou eu, irmão. Eu sou um homem realizado, porque aquilo que eu não tenho, não viajo na maionese, não, Senhor, eu sou realizado. Sou pai de família, sou casado com a mulher, amo minha mulher, amo meus filhos, sou servo do Senhor. Jesus me salvou, Jesus me levou para o céu. Tem coisa melhor do que isso? Eu como, eu visto, eu bebo, tudo tem provisão de Deus. Sou um homem realizado. E se morrer, tem um lugar garantido. Tudo Deus
nos deu. Então, igreja, irmãos, é para que a gente seja tratado por Deus através da sua palavra. Amém. A palavra de Deus não muda, mas o posicionamento, como foi de Adão, isso implica de como Deus chegará a mim, ou como a voz de Deus chegará a mim. Note que quando Adão muda o seu posicionamento, você vai ver que ele foge daquilo que Deus tinha traçado para ele. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, vai atrás do homem, porque a Bíblia diz que Elias estava lá numa caverna. Elias estava fugindo de Jezabel, estava numa crise, estava vivendo um momento, até tem uns que dizem, alguns estudiosos, que Elias estava em um ponto de depressão. Aí estava escondido numa caverna. Mas Elias era temente a Deus. E a Bíblia diz que talvez Elias esperava um grande movimento de Deus. E a Bíblia diz que daqui a pouco vem um redemoinho ou um vento forte. E Elias vai lá e olha. Aí o texto diz: e Deus não estava no vento. Daqui a pouco algo chama a atenção de Elias, e ele vê um fogo, e ele olha no fogo, e o texto diz: Deus não estava também no fogo. Aí Elias senta na caverna, penso eu, o que será de mim? O que vai acontecer? Aí ele sente uma brisinha, aquele ventinho, que vem para dar para nós um alívio daquela sensação de calor. E na brisa suave, Elias sentiu algo diferente. E quando ele cai em si, uma voz veio no meio da brisa, dizendo: Elias, o que fazes aqui? Deus, ele continua velando pela sua palavra, mas o meu posicionamento também diz a forma que Deus vem falar comigo. João estava na ilha de Patmos, estava vivendo numa provação, mas quando ele ouve a voz de Deus, a voz para João na ilha de Patmos também foi uma voz agradável. Aleluia. Agora, para Adão, a voz de Deus incomodou Adão. A voz incomodou ao ponto de ele se esconder. Por quê? Alguém pensa, irmão, que Deus não está vendo. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas estão pensando que Deus é que nem eu. As pessoas estão pensando que Deus não tem mais controle de nada. Hoje nós vivemos numa sociedade que eles querem ser, ou trazem para ele, quem está comigo dando glória? Trazem para ele títulos de eles serem, acharem que eles são maiores do que o próprio Deus. Mas Deus é aquele que trata. Deus é aquele que é misericordioso. Deus é aquele que enviou Jesus para dar ao homem graça, um favor que é imerecido. Nenhum de nós merecíamos. Mas não brinque com Deus. Aleluia. Porque Deus é aquele que cuida e trata com o homem na hora que precisa ser tratado. O tempo de Deus não é o meu tempo. Tem coisa, meus irmãos, que o pastor, ele pode ser o pastor da igreja, mas tem coisas que é Deus que está tratando. Aleluia. Então não adianta, por que o pastor não faz? Porque é Deus que está tratando. Aleluia, glória a Deus. Aí Adão, quando vê que estava fora, Deus foi encontrar Adão. Adão,
Você está pensando que eu vou passar uns panos quentes? Ah, mas eu vim aqui, é que eu comi o frutinho, o Senhor colocou a mulher lá, a mulher deu para mim o fruto, eu comi o fruto, e agora por causa dela, Deus chama Adão frente a frente e diz: agora nós vamos ter um particular, nós dois. Eu te disse para que não comesse. Deus trata, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Deus é aquele que tem todo o poder nas suas mãos. E aquilo que Deus precisa fazer, fique tranquilo, Deus vai tratar. Amém, Jesus. Às vezes Deus está dando tempo para que a pessoa se arrependa, Glória. para que volte, para que vá à sua presença novamente. É mesmo. Mas se Senhor. precisar vir, Deus também vem. Amém. O profeta Naum, no capítulo 1 e versículo 3, diz que os caminhos de Deus são na tormenta. Meu Deus. Um Deus que prefere levantar uma tempestade para afligir, para dizer que eu estou na tempestade tratando também. Aleluia. Quando Deus trata com Jonas, Deus deu oportunidade para Jonas. Jonas não quis ouvir a voz de Deus e foi se esconder no porão, dormente. E Deus disse: eu vou pegar esse rapaz, manda a tempestade, o barco vai para lá para cá, os marinheiros se preocupam, joga a carga tudo fora, e agora vamos todos morrer. Aí lembraram que tinha um camarada que pegou carona e chamaram ele: ei, da onde você é? Quem é você? Aí ele disse: eu sou hebreu e sirvo ao Deus dos céus. Vamos lançar sorte aqui. Cai em quem? No Jonas. Pegaram o Jonas, jogou Jonas. Até o peixe aquele dia teve má indigestão, porque Deus quis. Deus manda o peixe vem na hora certa. Quando joga, lá está o grande peixe com a boca aberta. Jonas cai dentro, vai lá para as entranhas do peixe, fica lá 3 dias, 3 noites, coração duro ainda. Mas quando a Bíblia diz que quando ele viu que ia sucumbir, o texto diz que ele lembrou-se, e a oração de Jonas chegou à presença de Deus. Aí Deus disse para o peixe: oh, vomita esse camarada na beira da praia. Deus, meu irmão, é aquele que dá oportunidade. Eu não sei se você está no barco, se você está no mar, ou se você está dentro da barriga. Mas Deus, quando quer tratar, Aleluia! Ele trata. Mas Ele dá oportunidade para que o homem volte à sua presença. Glória a Deus. A palavra, às vezes, quando vem de Deus, ela incomoda muita gente. E se incomoda, então faça uma análise você mesmo. Porque a palavra não é para incomodar ninguém. A palavra é para curar. Aleluia. A palavra é para transformar. A palavra é para mudar. A palavra é para mudar o conceito do homem. Agora eu não vou nessa igreja porque o pastor só fala de pecado. Eu não vou nessa igreja porque é palavra dura. Que é palavra mais dura do que Jesus dizer: eu vim para que vocês tenham vida, porque senão vocês vão tudo para o inferno. Porque em vós mesmo vocês não tinham vida, mas eu vim para que vocês tenham vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, a palavra de Deus para nós não é para nos afugentar de Deus, e nem para que a gente se sinta incomodado. É pelo contrário, é Deus tratando Glória. para que eu caia em si e volte ao Senhor. O profeta Jeremias, ele escreve uma expressão assim: a minha palavra porventura
não é como um martelo que esmiuça a penha. Deus está falando, a minha palavra é como se fosse uma marreta, e eu vou dar marretada até essa pedra virar pó. É a palavra de Deus. Agora, eu que sou ouvinte, eu devo olhar para Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé, e aonde nós depositamos a nossa esperança. A voz de Deus só vai voltar a me agradar quando eu mudar o meu posicionamento. Apocalipse, João escrevendo para carta de Éfeso, João tem uma orientação de Jesus para escrever assim: lembra-te onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Deus vai te tratar, irmão, até você se arrepender, e eu me arrepender também. É o que eu disse aqui, eu posso querer tentar fugir, mas se eu vou à presença de Deus, eu posso estar lá no meio de 5.000 pessoas. Deus faz o profeta ir lá onde eu estou escondido e fala: ó, se conserte, camarada, muda de vida. Aleluia! Quando a palavra vem de Deus, ela é para mudar o meu posicionamento. Aí eu olhar para dentro de mim, ver aonde eu caí, arrepender-se e voltar a praticar as obras que eu praticava. Aleluia! A voz de Deus não muda, sou eu que preciso mudar o meu posicionamento. Em toda a igreja que você for, e a igreja pregar a palavra como deve ser pregada, você vai ouvir o que você está ouvindo aqui e o que eu estou ouvindo também. Então ela não vai mudar. Agora, eu preciso olhar para dentro de mim e falar: não, quem precisa mudar sou eu. E Deus, ele é tão bom que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como um espelho. Tiago escreve, se não falha a memória. Quando eu olho para a palavra, eu não olho a irmã Catarina, eu olho eu mesmo. Aí é como se Deus estivesse dizendo: tá vendo como você é? Isso aí. É, rapaz, se conserta. A palavra de Deus faz eu olhar não para o Diego, faz eu olhar para mim. Aí eu olho e me encaixo e diz: eu sou um camarada que preciso de Deus. E Paulo, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o mal que eu não quero fazer, eu já fiz. E o bem que eu deveria fazer, não faço. Oh, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? É o homem fazendo uma análise de si mesmo. Aí Paulo diz: na ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro de você, vê o que você é de verdade. Porque você engana o pastor, engana os irmãos, eu engano os irmãos, engano minha esposa, mas diante de Deus eu não consigo enganar. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 6 acerca de oração, ele diz: vai para o teu quarto, fecha a porta, e Deus que te vê em secreto. Sabe o que Jesus está ensinando ali? Jesus vai lá e conte para você mesmo o que você é de verdade. E Deus está te vendo. Porque não é fácil orar aqui na igreja: ó, excelentíssimo Senhor Deus, e mostrar que é uma coisa. Aí quando vai fazer escondida na calada da noite, o Espírito Santo desperta. Você é sem vergonha, rapaz. Você não tem vergonha na cara? Se com você não acontece, comigo acontece. Tem dia que eu estou no sonão lá, que é arrebatado, meu olho desperta. Aí eu já sei que é Deus, eu já fico ali, rolo para cá, rolo para lá, fico pensando: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque, irmãos,
Nós somos falhos, errantes. Não fique pensando que aqui é a igreja de pessoas 100%. O único justo e santo é Jesus. Agora nós estamos na igreja e somos regidos por Deus, pelo Espírito Santo e pela sua palavra. E a palavra diz que o reino de Deus é tomado à força. Jesus está dizendo: aquele que quer seguir-me, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e carrega. É a palavra de Deus dando orientação. Olhe para você e mude a sua maneira de ser e de viver. Para entrar no céu, por mais que aqui nós sejamos falhos, mas só vai entrar no céu quem estiver na posição de varão perfeito. Mas pastor, mas como que vai ser perfeito? O senhor está falando que nós somos falhos agora mesmo. É porque a Bíblia diz que Deus, através do Espírito Santo, Ele justifica, Ele converte o homem, se converte. Depois o homem passa pelo processo da regeneração. Depois que ele passa pela regeneração, ele vai para a santificação. E a palavra de Deus vai santificando o homem dia após dia, até ele chegar no estágio da glorificação, que é onde o apóstolo narra em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, que vai chegar um dia que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, cheio de erro, cheio de pecado, mas estamos lutando para estar na presença de Deus, o Espírito Santo nos santificando. Aí Paulo diz: eis que vos digo um mistério, que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, Paulo está dizendo: nós, comedores de arroz e feijão, cheio de erros e pecado, mas pelo poder de Deus, seremos transformados. Deixaremos este corpo corruptível de pecado e seremos transformados num estágio de corpo glorificado e encontraremos com Jesus nos ares. Amém, Jesus. Aí quando nós chegarmos lá, nós veremos Ele como Ele é e estaremos com Ele para todos sempre. Aleluia. Mas enquanto não chega isso, Jesus deixou a sua palavra, Jesus deixou o Espírito Santo e Jesus deixou a igreja que prega a sua palavra, para que nós, como igreja, caminhemos para o mesmo lugar, para o mesmo ideal. Todos nós aqui somos carentes de Deus e devemos ser trabalhados por Deus, moldados por Deus e capacitados por Deus para chegarmos no nosso objetivo, porque o meu objetivo e o meu desejo é que todos nós encontramos um dia com o Senhor nos ares. Meu desejo é nós andarmos lá no céu, de mãos dadas, e eu vou dizer para você: valeu a pena, Diego, valeu a pena, Gabriel, valeu a pena, irmão Catarine, valeu a pena, Bruna, valeu a pena, irmão Flávio, irmão Ageu. Nós padecemos lá problemas, mas aqui nós estamos, porque fomos trabalhados por Deus, capacitados por Deus, moldados pela sua palavra, e aqui nós estamos para todos sempre, para a glória de Deus. Você recebe essa palavra, meu irmão? Amém, Jesus, glória ao Então, seu Adão nome. só se escondeu porque o seu posicionamento mudou. Mas aquele que permanece na presença do Senhor, foi o que Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença, porque se você andar na minha presença, Gênesis 17, você será perfeito. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Quero agradecer a Deus por este culto, pela vida dos irmãos que aqui estão.